Isso aí, pessoal. Meu companheiro aí, ó, descansando. Comprometido. Tô aqui para explicar para vocês como funciona um pouco, né, dessa técnica. E eu vou aplicar na reforma da minha guitarra, na Mai. A Mai finalizei já a instalação dos frisos. Vocês podem ver. Tudo certinho, troco o que faltava. Essa partezinha aqui que o giro da máquina quebrou já foi corrigido, ó, lembra? Que eu mostrei anteriormente ontem, né? Já tá arrumadinho, tá? E nivelado. Funciona assim, pessoal. Olha só, para mim ser o mais breve possível. A minha guitarra foi construída em 2012, tá? Essa guitarra passou por vários processos de modificação dos 2 anos e meio para cá, 3 anos para cá. Eu fiquei 1 ano com ela desmontada sem fazer nada, né? Num ano foi muito difícil para mim, fiquei meio down e tal, perdi minha mãe. Aí eu desanimei, aí eu voltei. E nesse meio tempo eu comecei quando eu construí ela em 2012, a única coisa que eu não fiz foi pintar ela, porque na época eu não tinha conhecimento de pintura, tá? E na época o cara que fez pra mim, que pintou pra mim, depois que eu terminei de construir ela, ele pintava carros e tal, pinta carros até hoje, e pintou de um vermelho comum, né, automotivo. Eu escolhi mais ou menos a tonalidade na cartela de cores, e enfim, parte desse vermelho está misturado aqui. Ah, Quando eu resolvi reformar ela, desmontar ela para reformar, fazer algumas modificações, anteriormente meus frisos na primeira vez eram pintados, eu não tinha conhecimento de instalar frisos, nem sabia que isso aqui era como instalar isso aqui, né, esse material plástico. Tal. O problema é que na pintura ele ia rustindo aqui e ele ia descascando nas esquinas, né? Eu tive esse primeiro problema, tá? E na reforma eu resolvi corrigir isso aí, tá bom? E, e um pouco antes do encontro Red Expresso Brasil em São Paulo, como eu fui convidado, estava desmontada, eu tentei na última hora pintar ela, mas não pintar com verniz, com o Transred, né? Porque a discrepância de madeira era muito grande, entendeu? Então o que aconteceu? Eu fiz algumas modificações, eu instalei câmaras acústicas, eu deixei o corpo mais fino, ela tinha um corpo muito grosso, então saiu madeira daqui da parte traseira, da parte dianteira, tá bom? A Maia é uma guitarra que tem um tampo de mais ou menos 4 milímetros, 4 milímetros e meio, tá? Esse tampo aqui. Instalei o tampo, né? Foi desgastado toda essa parte de cima aqui para deixar ela mais fina, para depois vir o tampo, né? E ela mesmo assim ela ficando mais fina, foi desgastado bem mais, né, para poder vir esse tampo aqui. E agora ela ficou mais fina, mais agradável, né? O corpo esteticamente também ficou mais leve, saiu muito peso daqui devido à abertura das câmara acústica. E enfim, só que eu conheci uma técnica fuçando na internet. O que aconteceu? Como a discrepância de madeiras era muito grande, eu não queria para mim estar tirando toda a madeira dela. E a madeira dela é muito escura, é um cerne de cedro, então é uma madeira muito escura, não ia ficar legal. Daí eu ia ter que colocar lâmina de madeira em cima, aquela folha, e ia dar um baita trabalho, além de ser caro e tal. O que aconteceu? Eu reformei ela e tal, e devido à discrepância de cores, pode ver aqui, né? Essa madeira, a original dela é dessa cor aqui, ó. Mas se você molhar ela, ou passar um verniz, ela fica quase preta, por incrível que pareça aqui, porque ela tá seca, tá? Mas ela fica muito escura, quase uma nogueira. E o que acontece? Com a discrepância entre as madeiras, né, inclusive a madeira do braço também, que é um móvel bem escuro, o que acontece? Eu resolvi não usar a técnica normal usada em luthieria, que é a técnica. São duas técnicas, né? Que é o você tinge a madeira, né, tinge com a boneca de pano, com os tingidores, né? Enfim, passa o verniz depois, e esse verniz ganha uma transparência, né? Enfim, e ressalta os detalhes da madeira. Ou você tinge o verniz, né? Você tinge o verniz da cor avermelhada que você quer, que você quer, e passa em cima também. Ou tanto tinge a madeira e passa o verniz incolor, quanto você pega o verniz incolor e tonaliza, né? E coloca a cor que você quer no verniz. Na Mai não funcionaria isso. Então o que acontece? O que eu fiz? Eu raspei, tirei o excesso da tinta que o cara lá pintou para mim em 2012
e da tinta que eu pintei que não me agradou o tom, tá? E que não era uma cor translúcida. Aí o que que eu fiz? Eu fiz testes a primeira vez e descobri uma técnica que é usada, uma técnica japonesa que é usada em vasos, né, tal, que imitava os veios da madeira e tal, e você podia tonalizar. Essa técnica, só que essa técnica assim por si só, ela tem uma resistência mecânica ao contato muito baixa e o acabamento também não é tão refinado para se aplicar em um instrumento. Então, o que acontece? Eu poderia simular os veios da madeira na direção que eu quisesse, sempre independente do que tem embaixo da madeira, se a madeira é escura, se a madeira é clara, ou se, ou se tem alguma avaria, enfim. E o que acontece? Eu achei muito interessante, só que eu fiquei, nesses 2 anos, dois últimos anos, 1 ano e meio, 2 anos e meio pra cá, eu fiz testes com essa técnica e a hora que eu aplicava o verniz automotivo em cima, o verniz poliuretano para dar o acabamento, ele dava reação em cima dessa tinta. E depois eu pesquisei e dava reação. Aí eu, por mim só, por não achar alternativas, eu por mim só resolvi ir atrás da solução. Até que eu descobri que o problema estava na catálise do verniz e num tipo específico de verniz para usar. E, enfim, troquei o tipo de verniz e troquei o tipo de catálise também. E graças a Deus fiz o teste em pequenos pedaços de MDF. Ó. Esses detalhes de veio da madeira aqui, ó, são simulações. Ó. Você sabe que o MDF é um composto de madeira, ele é que nem um papelão, ele não tem detalhes né? Ele é simplesmente cor de papelão, ele não tem os detalhes dos frisos da madeira. E através dessa técnica, que consiste em você aplicar uma base escura embaixo, que é uma base diferente, uma base especial. Depois você aplica esse contraste aqui, ó. Tá? Então, esse contraste aqui. E depois você tonaliza o tom que você quer, né? E depois, por último, você sela isso aqui com verniz automotivo, mas não é simplesmente como você faz nos carros. Existe um trabalho de preparo desse verniz e catálise específica para não reagir, porque se reagir, todo esse efeito aqui se perde, vai ferver, na verdade, o composto embaixo e vai perder todo o efeito, vai ficar horrível, você vai perder tudo. Beleza? Então assim, mas vai ficar, eu fiz vários testes com várias cores, tá? Aqui é o contraste, né? Tem um processo anterior que infelizmente eu não tenho outro pedacinho, esse aqui eu vou mostrar para vocês, mas primeiro vai uma base de embaixo, depois dessa base vai esse contraste, depois do contraste você tonaliza. Eu tonalizei, o laranja ficou muito claro, aí a base de laranja eu coloquei aqui um 5 por 1, ou seja, 5 porções de laranja por 1 de vermelho, e para dar uma escurecida na laranja, ficou muito laranja. Aqui ficou meio a meio, achei legal também. Aqui ficou 5 por 2, me agradou bastante, porque tem hora que ela fica escura, ó, e tem hora que engana bastante, tem hora que ela fica bem tijolo, ó, que nem a dele, é o que mais me agradou. Tá? Porque engana muito, você tá vendo aqui no vídeo e você vê pessoalmente também. E esse aqui, ó, parece ser legal também, fica das mais bonitas, mas ela na sombra, ela fica quase que preta a guitarra e ficou um vermelho muito escuro. Fica bonito, mas numa situação de palco é complicado, entendeu? Enfim, mas é mais ou menos assim que funciona. E o legal dessa técnica, galera, é que é o seguinte, é que eu posso aplicar tanto na madeira quanto nas partes aqui, ó, de ferro, aqui, ó, vão simular como se fosse de madeira, tá? A tampinha aqui traseira, parte das molas, que é uma tampinha de plástico, ela vai ficar igualzinho uma tampinha de madeira, como se fosse assim, né? E é legal isso. Você tem como escolher a direção, você tem como fazer como você quer, entendeu? Direção dos veios e tal, os detalhes. É muito interessante, pode ser aplicado, independente, eu achei legal, porque independente do tipo de material que você vai, o tipo de madeira que você estiver usando embaixo, eu acho legal que você consegue dar o mesmo acabamento refinado, entendeu? E fica muito bonito. Isso que não tá nem polido isso aqui, cara. Eu passei verniz automotivo, ó. Nesse aqui não passei. Esse aqui eu passei, nesse aqui fiz os testes para de reação, né? Ele não reagiu, né? Ele nem passou pela parte das lixas de refino e depois polimento com a politriz. Cara, isso aqui fica um espelho. Depois de pronto. Eu só fiz o teste para ver que realmente ele não dá mais reação, né? Como dava antes. Isso tudo eu tive que desenvolver, cara. Não existe, eu não achei em lugar nenhum. Entendeu? Para poder juntar isso, porque não é uma técnica usada em luthieria, é algo que eu adaptei. E é incrível porque você pode fazer isso aqui independente do tipo de madeira, independente do que for.
entendeu? Independente se essa madeira aqui é um marfim, né? Bem claro quase, né? Né? Tem um tom bem claro, você pode ter uma madeira com tom tabaco, um tom, né, um marrom, enfim, independente. Eu achei legal até para futuras avarias, porque se você tem uma guitarra ou uma guitarra feita com um método convencional, o que que acontece? Se, por exemplo, futuramente eu venho bater nessa guitarra aqui, faço um buraco, ou faço, ela passa por uma avaria, chega a bater em alguma quina, em algum lugar aqui, vamos dizer que ela sofre uma avaria, entendeu? Para você recuperar isso aqui ia ser mais complicado, entendeu? Para você conseguir disfarçar, entendeu? Se ela fosse ou tingida, ou tingido o verniz em cima, ou ela tingida embaixo da madeira e aplicado o verniz, entendeu? Nos métodos convencionais, como as guitarras convencionais que a gente conhece, né? Que a gente vê nas Les Paul, na própria Red Special e tal, né? Enfim. E eu queria sair um pouco daquele tradicional, daquele vermelho quase bordô que vem nas Brian Special, que eu não curto muito, tá? Porque a Red Special mesmo, ela tá entre um cor tijolo e entre um laranja, um escuro, e às vezes e é avermelhada ao mesmo tempo. E o legal disso aqui é que você trabalha aqui, ó, olha só. Tem hora que ela fica quase mogno, cara, quase marrom, tem hora que ela fica laranja, tem hora que ela fica mais escura, ó, ó, aqui tá bem claro, ó. Mas se você põe ela, por exemplo, aqui, ó, olha aqui, ó, ela já muda muito, entendeu? Você pegar mesmo essa mesma, olha só como ela ficou, ó. Entendeu? Se você pega ela numa situação assim, ó, olha só como ela ficou escura. Olha que legal, se você tá com a guitarra de lado, ó, ó, olha só, um laranja, quase um tijolo, ó, olha que lindo. Agora, olha só, ó, um vermelhão intenso. Então, assim, é legal porque você consegue trabalhar da mesma maneira, tá bom? E é bem interessante isso aí. E eu fiquei muito feliz por poder desenvolver isso, cara. E resolveu um problema, um agravante que seria praticamente muito penoso eu ter que fazer isso nos métodos convencionais na minha guitarra. Não falo em outros. Né? Eu tô falando em relação à minha guitarra, tá? Foi a primeira, né? Eu construí ela comecei em 2010, finalizei em 2012. E ela passou por melhorias, tá? E ela não era, hoje eu não conseguia dar um acabamento tão bom quanto eu consigo dar hoje, entendeu? Com o conhecimento que eu tenho, entende? Mas é só para explicar um pouquinho para vocês, entende? Que eu que tive que correr atrás e tive que desenvolver, não só correr atrás, eu tive que eu mesmo desenvolver isso. Isso aqui pode ser aplicado em qualquer lugar, qualquer lugar. Se eu quiser fazer isso nessa janela aqui de ferro, eu faço, entendeu? Indiferentemente, entendeu? Vai parecer madeira. E é legal, entendeu? Espero que vocês tenham gostado, tá? Já finalizei aqui os frisos e também se você tiver alguma sugestão, também tiver qualquer dúvida em relação a querer construir a sua, porque a gente sabe que essa guitarra é muito cara, né? O pessoal gourmetiza demais e faz o pessoal endeusa demais, só porque a questão, cara, uma guitarra que hoje é absurdo o valor que cobra, tanto para fazer quanto para modelos comerciais dela, né? E a gente sabe que é uma guitarra feita aí, o Brian fez na garagem da casa dele com o pai dele, com ferramentas improvisadas, entendeu? Então, assim, é só claro que um capricho é diferente, perfeccionismo de capricho, né? Eu acho que ele foi muito caprichoso no que ele fez, entendeu? Né? E com muita força de vontade, eu acredito que cada um de vocês também, se tiver assim como eu tive, consegue construir uma com ferramentas simples, tá? Eu não tinha um painel de ferramentas desse nessa época, não trabalhava com pinturas, hoje eu tenho um compressor, com filtro, tudo certinho, porque eu aprendi testando em outras partes, entendeu? Pegando dicas com quem trabalha com pintura e tive até que desenvolver minhas próprias técnicas, tá bom? Para poder solucionar os problemas da minha guitarra, para não ter que descartar ela, entendeu? Ou para tornar o processo mais penoso ainda. E aqui agora eu lixei essa mesma base aqui, que o cara aplicou lá, o fundo, que o cara aplicou o Prime, nem precisava na época, ele podia usar uma seladora à base de poliuretano mesmo, enfim, mas eu vou pegar essa base aqui, eu vou deixar o mais lisa possível agora aqui, ranhuras, e vou aplicar o fundo, para depois aplicar o contraste, para depois vir com a parte de tonalização, para depois aplicar o verniz poliuretano, que é o verniz automotivo, verniz incolor em cima. Aí tu sela tudo, depois o processo de polimento. Isso vai ser feito em toda a guitarra. Claro, os frisos vão ser isolados, certinho, né? E é todo um trabalho de recorte, tudo, é bem detalhado, mas é bem gratificante. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvidas,
pode comentar aqui, tá? Deixa nos comentários aqui embaixo o que você tem sobre dúvidas, quer construir a sua, algumas tiver perguntas, qualquer pergunta para fazer pode perguntar, tá bom? Eu vou estar respondendo, tá? E agradeço mais uma vez a vocês aí. E se tiverem algumas sugestões de mais coisas, tá? Eu vou estar gravando mais vídeos futuros, mostrando ao longo do processo, que agora está bem rápido agora para a gente finalizar ela e montar ela logo logo, ok? Obrigado, pessoal. Deixa seu like aí. Se não gostou, deixa o dislike também. Se gostou, dá seu like, tá bom? E se inscreve no canal aí, se o conteúdo for relevante para você e for agregar alguma coisa dentro daquilo que você procura, tá ok? Forte abraço a todos.